Descubra sozinho. Foi isso que minha esposa Stephanie gritou enquanto acelerava o carro e me deixava parado no estacionamento de um posto de gasolina em Billings, Montana, a 300 quilômetros de casa, em Denver. As irmãs dela, Jessica e Vanessa, riam no banco de trás como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. Meu nome é John, tenho 34 anos, trabalho na construção civil na North Peak Engineering e era casado com a Stephanie há 8 anos. Viemos até aqui para o casamento do primo dela. Era para ser um fim de semana tranquilo, só nós 4 no carro dela, dividindo o dinheiro da gasolina e do hotel. Durante a viagem toda, alguma coisa parecia errada. Stephanie trocava olhares com as irmãs pelo retrovisor e sussurravam coisas achando que eu não percebia. Quando perguntei o que estava acontecendo, ela dava aquele sorriso e dizia: "Nada, amor, só conversa de irmã." Eu devia ter confiado no meu instinto. Paramos para abastecer a cerca de 1 hora de Billings. Entrei na loja de conveniência para pegar um café e usar o banheiro. Quando voltei, elas já estavam no carro, com o motor ligado. Stephanie abaixou o vidro com um sorriso estranho no rosto. "Entra no carro, Stephanie", eu disse, andando até a porta do passageiro. "Na verdade", ela disse, "a gente conversou e achou que você precisa aprender a ser mais independente." "Como assim?", perguntei. Jessica se inclinou do banco de trás. "Você é muito grudado, John. Vive atrás da Stephanie como um cachorrinho perdido. Achamos que isso vai ser bom para você", disse Vanessa, tipo uma aventura. Eu fiquei parado, com as chaves na mão, mas não eram as do carro, eram as de casa. Minha caminhonete estava em casa, em Denver, parada na garagem. "Isso não tem graça", eu disse. "Seja lá qual for a piada, pode parar." O sorriso da Stephanie ficou maior. "Não é piada, é uma brincadeira. Você leva tudo a sério, John. Aprende a rir um pouco, resolve sozinho." Ela gritou e acelerou. Eu fiquei olhando as luzes traseiras sumirem na estrada, ali parado com minha carteira, meu celular e a sensação crescendo de que minha esposa e as irmãs dela tinham me deixado no meio do nada. O vento de outubro atravessava minha jaqueta e dava para sentir cheiro de neve no ar. Liguei para o celular da Stephanie, caixa postal direto. Liguei para o número da Jessica, mesma coisa. A Vanessa já tinha me bloqueado fazia meses por causa de uma briga que nem lembro mais. Foi aí que entendi. Aquilo não era só uma brincadeira boba que ia acabar em 1 hora. Era algo bem diferente. Algo que me mostrou exatamente o que minha esposa e as irmãs dela pensavam de mim. Voltei para dentro do posto e perguntei para o atendente quanto custava uma passagem de ônibus para Denver. "Aqui não passa ônibus", ele disse, "mas a Greyhound para em Billings, uns 60 quilômetros para leste." Conhecia a Stephanie há 9 anos num canteiro de obras. Ela trabalhava com consultoria ambiental num projeto comercial em que minha equipe estava envolvida. Inteligente, engraçada, e tinha um jeito de me fazer sentir como se eu fosse a única pessoa na sala quando ela falava comigo. As irmãs dela eram diferentes. Jessica era 2 anos mais velha, trabalhava com marketing numa empresa de tecnologia. Sempre tinha opinião sobre tudo. Vanessa era a caçula, 28 anos, ainda tentando descobrir o que queria da vida, mas cheia de atitude. Desde o começo, elas me tratavam como se eu tivesse roubado a irmã delas. Nos jantares em família, faziam piadas internas que eu não entendia. Nas viagens, marcavam programas sem nem perguntar se eu queria ir junto. Coisas pequenas que, com o tempo, foram se acumulando. "Elas só estão sendo protetoras", a Stephanie dizia quando eu comentava. "Um dia elas vão te aceitar." Mas nunca aceitaram. Na verdade, piorou depois do casamento. Jessica começou a dizer que eu impedia a Stephanie de viajar mais, de correr riscos. Vanessa revirava os olhos sempre que eu tentava ajudar em algo, tipo trocar um pneu ou consertar alguma coisa nos apartamentos delas. "Nem tudo precisa de um homem para resolver", ela dizia. Comecei a perceber outras coisas também. Como a Stephanie vivia no celular quando estávamos juntos, sempre mandando mensagem para as irmãs. Como ela mudava os planos de última hora porque Jessica ou Vanessa
Tinham alguma crise urgente. No ano passado, Stephanie esqueceu nosso aniversário porque estava ajudando Vanessa a se mudar de apartamento. No ano anterior, ela faltou no jantar do meu aniversário porque Jessica estava tendo problemas com o namorado. Família vem em primeiro lugar, ela sempre dizia. E eu entendia isso, eu respeitava. Mas eu também era da família, ou pelo menos deveria ser. Os sinais de alerta apareceram já na viagem para Montana. Como elas insistiram que eu não precisava levar minha caminhonete, porque iríamos todos juntos no carro dela. Como Stephanie reservou o quarto do hotel, só no nome dela. Como Jessica ficava fazendo piada dizendo que eu nunca fazia nada espontâneo. Lembra quando você era divertido? Vanessa perguntou lá do banco de trás. Antes de virar esse cara todo certinho e chato? Eu ri, mas doeu. Eu trabalhava 60 horas por semana para manter tudo bem. Consertava as coisas em casa, planejava viagens, lembrava de datas importantes. Achei que era isso que um bom marido fazia. Parado ali no estacionamento do posto, vendo o sol se pôr sobre as colinas de Montana, percebi que estava enganado. Não sobre ser um bom marido, mas sobre com quem eu tinha me casado. O atendente do posto deixou eu usar o telefone fixo para chamar um táxi em Billings. Corrida de $60 que eu nem podia pagar direito, mas precisava chegar na rodoviária. A viagem de ônibus para Denver levou 14 horas. 14 horas sentado num banco duro, pensando no meu casamento, na mulher com quem passei 8 anos tentando fazer feliz. Fiquei checando o celular, esperando uma mensagem de desculpa. Talvez uma ligação desesperada, quando percebessem que tinham passado do limite. Mas não veio nada. Perto da meia-noite, em algum lugar fora de Casper, Wyoming, caiu a ficha. Aquilo não era para me ensinar independência ou para me ajudar a relaxar. Era para me humilhar. Era para deixar bem claro qual era o meu lugar no mundinho delas. Pensei em todas as vezes que cedi quando queriam mudar os planos. Todas as vezes que fiquei quieto quando faziam piadas comigo. Todas as vezes que pedi desculpas por coisas que nem foram culpa minha, só para evitar briga. O pior não foi ser deixado para trás. O pior foi perceber que provavelmente elas tinham planejado tudo por semanas, talvez meses. Sentadas no apartamento da Jessica, bolando esse plano, rindo de como eu era ingênuo. Quando o ônibus chegou em Denver, às 8 da manhã, eu já tinha decidido. Peguei um táxi até em casa, esperando encontrar o carro da Stephanie na garagem. Mas não estava lá. A casa estava vazia, exatamente como deixamos na sexta de manhã. Sentei na mesa da cozinha e liguei para o trabalho dizendo que estava doente. Aí fiz uma coisa que nunca tinha feito antes. Comecei a mexer nas coisas da Stephanie, não por ciúmes ou desconfiança, mas porque eu precisava entender com quem estive casado. O laptop tinha senha, mas ela sempre esquecia de fechar as abas. Achei conversas antigas dela com as irmãs. Prints das nossas mensagens que ela mandava para elas, cheios de emojis rindo, fotos minhas dormindo, com legenda tipo, apagado como sempre, ou, zero noção. Mas foi a conversa sobre a viagem para Montana que quebrou alguma coisa dentro de mim. A ideia foi da Jessica. A gente devia largar ele em algum lugar e ver quanto tempo ele demora para voltar para casa. Vanessa. Meu Deus, sim. Ele depende da Steph para tudo. Stephanie. Vocês são terríveis, mas ia ser hilário. Elas planejaram cada detalhe. A parada no posto, a história da independência, até um plano B caso eu conseguisse voltar antes delas. Ele vai ligar para a mãe dele ou algo assim, escreveu Jessica. Bebezão. Fechei o notebook e fiquei ali sentado por um bom tempo. Depois subi, arrumei uma mala e fui embora. Não deixei bilhete. Não desliguei a luz, nem tranquei a porta. Só saí do jeito que elas foram embora de mim. A diferença era que eu não ia voltar. Dirigi minha caminhonete até a casa do meu irmão Kevin, em Colorado Springs. Ele trabalhava à noite numa fábrica e tinha um quarto sobrando no AP. Quando cheguei com uma mala e sem dar explicação, ele só fez que sim com a cabeça e me entregou uma cerveja. Vai ficar quanto tempo? Ele perguntou. Não sei ainda. Kevin nunca gostou da Stephanie.
Nunca disse diretamente, mas dava para ver. O jeito que ele ficava quieto quando ela estava por perto. Como sempre inventava uma desculpa para ir embora cedo nos encontros de família. Contei tudo para ele, a tal brincadeira, as conversas do grupo, os meses de plano escondido de mim. Jesus, John, ele disse, você tá melhor sem ela. Na segunda de manhã, liguei pro meu chefe na North Peak e pedi transferência para um projeto em Colorado Springs. Tava faltando gente numa reforma de hospital e eles precisavam de alguém com experiência. O chefe nem fez perguntas, só disse que eu podia começar na quarta. Na terça à tarde, meu telefone começou a tocar. Stephanie tinha voltado. Deixei cair na caixa postal. Depois ouvi o recado. John, onde você tá? Cheguei em casa e você sumiu? Isso não é do seu jeito. Me liga. Precisamos conversar sobre isso. Nada de desculpa. Nada sobre o que ela fez. Só surpresa por eu ter tido coragem de sumir. Bloqueei o número dela. 1 hora depois, Jéssica ligou. Bloqueei também. Aí, Vanessa. Bloqueada. Mas elas foram espertas. Começaram a ligar de outros números. Do trabalho da Stephanie. Números desconhecidos. Sempre com a mesma mensagem. Que eu estava exagerando. Que foi só uma brincadeira. Que eu precisava voltar pra gente conversar. Na quinta, Kevin chegou do trabalho com uma cara estranha. Sua esposa tá aqui, ele disse. Tá no carro dela lá fora. Olhei pela janela. Lá estava o carro da Stephanie parado do outro lado da rua. Ela me viu na janela e saiu, caminhando até o prédio. Fui até o saguão antes que ela batesse na porta do Kevin. John, graças a Deus, ela disse, tentando me abraçar. Tava tão preocupada. Dei um passo para trás. O que você quer, Stephanie? Quero que você volte para casa. Que a gente converse como adultos. Conversar sobre o quê? Sobre como você me largou a 300 quilômetros de casa? Sobre como você e suas irmãs planejaram isso por meses? O rosto dela mudou. A cara de esposa preocupada sumiu por um segundo e vi outra coisa por baixo. Irritação. Como se eu estivesse exagerando. Foi uma brincadeira, John. Você tá agindo como se a gente tivesse cometido um crime. Você me deixou sozinho. Você riu disso. Vocês planejaram tudo. Porque você precisava, ela disse. E ali estava o motivo de verdade. Você é tão dependente, tão grudado. A gente achou que se você precisasse se virar sozinho, talvez amadurecesse. O saguão estava em silêncio, só o barulho das luzes fluorescentes. Olhei para a mulher com quem estive casado por 8 anos e percebi que eu não a conhecia de verdade. Eu não vou voltar para casa, eu disse. Não seja ridículo. Você não pode simplesmente desaparecer só porque ficou magoado. Quer ver? Virei e fui em direção ao elevador. Ela veio atrás, falando mais rápido, fazendo promessas, ameaças, dando explicações que nem faziam sentido. Mas eu parei de escutar. Quando a porta do elevador fechou, ela ainda estava falando. Na sexta de manhã, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Aqui é a Jéssica. A Stephanie tá muito mal. Você precisa resolver isso. Mostrei pro Kevin enquanto tomávamos café. Muda seu número, ele disse. E eu mudei. 3 semanas depois, já tinha me acostumado com a nova rotina. Trabalho na obra do hospital durante o dia. Ajudava o Kevin com a caminhonete nos fins de semana, aprendendo como era tomar decisões sem ter que perguntar nada para ninguém. Achei um apartamentinho no lado sul de Colorado Springs. Nada demais, mas era meu. Sem decisões divididas sobre sofá ou cor da parede. Sem ter que ceder sobre o que ver na TV ou o que comer no jantar. Pela primeira vez em anos, eu me sentia eu de novo. Foi aí que minha mãe ligou. John, querido, a Stephanie passou aqui em casa. Eu estava evitando as ligações dos meus pais. Ainda não estava pronto para explicar a separação. Mas, ao que parece, a Stephanie não teve essa mesma hesitação. O que ela te disse? Perguntei. Disse que você está passando por algum tipo de colapso, que sumiu depois de uma viagem em família e não atende às ligações dela.
Eu consegui ouvir a preocupação na voz da minha mãe. Mamãe sempre gostou da Stephanie. Achava que ela era boa para mim. Estável. Responsável. Não é um colapso, mãe. A gente tá com problemas. Que tipo de problema não dá para resolver? Eu não queria entrar em detalhes. Não queria explicar sobre os grupos de mensagens, sobre os planos escondidos, sobre os meses de crueldade silenciosa que levaram àquele momento em Montana. Ia parecer bobo, como se eu estivesse exagerando por causa de uma brincadeira. Te ligo mais tarde, mãe. Preciso pensar em umas coisas. Mas depois que desliguei, percebi que a Stephanie ainda estava jogando o mesmo jogo, ainda controlando a história, fazendo parecer que eu era o instável, o cara que abandonou o casamento sem motivo. Dirigi até Denver naquele fim de semana. Não fui para casa que eu e Stephanie dividíamos, mas para casa do meu amigo Marcos. Ele também trabalhava com construção e esteve no meu casamento. Ouvi dizer que você e a Stephanie se separaram. Ele disse quando abri a porta. Sinto muito, cara. O que você ouviu? Só que você foi embora depois de uma briga. Ela parecia bem abalada com isso. Lá estava de novo, a versão da Stephanie, em que eu era o vilão que exagerou e largou a esposa. Marcos me ofereceu uma cerveja e a gente sentou na varanda dos fundos. Contei para ele a história real. Toda ela. Isso é muito errado, ele disse quando terminei. Por que ela faria algo assim? Acho que ela queria que eu sumisse, eu disse. Não para sempre, mas acho que ela gostava de ter o poder de me machucar, de mostrar o quanto eu não importava. Marcos ficou quieto por um tempo. Depois disse: Sabe o que eu lembro do seu casamento? Balancei a cabeça. Durante a festa você estava conversando com uns caras da minha equipe. Só papo normal. Mas toda vez que você ria ou parecia estar curtindo, a Stephanie aparecia para interromper. Arrumava alguma desculpa para te tirar dali. Eu lembrei disso. Como ela ficava me puxando de conversas dizendo que a gente precisava agradecer tal parente ou tirar foto com outro grupo. Pensei que ela só queria ser uma boa anfitriã, eu disse. Talvez. Ou talvez ela não gostasse de ver você feliz sem ela. Naquela noite, passei de carro em frente à casa onde eu e Stephanie morávamos. O carro dela estava na garagem, luzes acesas na sala. Eu conseguia ver a sombra dela andando lá dentro. Não parei, nem diminui a velocidade. Só continuei dirigindo. Mas ver aquela casa, lembrar da vida que eu construí ali, me fez perceber algo importante. Eu não estava apenas fugindo de um casamento ruim. Eu estava indo em direção a algo melhor. Nos meses seguintes, comecei a fazer coisas que devia ter feito anos atrás. Abri minha própria conta bancária, transferi minha parte das economias, procurei uma advogada especializada em divórcios. A advogada, uma mulher direta chamada Patricia Coleman, ouviu minha história sem julgar. Você tem provas do assédio? Ela perguntou. Mostrei os números bloqueados no meu celular, as mensagens da Jéssica e da Vanessa, o jeito como vinham ligando até no meu trabalho. E você disse que ela foi até a casa dos seus pais? Sim. Disse para eles que eu estava tendo um surto. Patrícia anotou tudo num bloco. Podemos usar isso. Colorado tem divórcio sem necessidade de culpa, mas o assédio pode ser útil para outras partes do processo. Assinei os papéis naquela tarde. Patrícia cuidaria de entregar a intimação a Stephanie e dar início ao processo. Mais uma coisa, ela disse quando eu estava saindo. Não responda nenhum contato dela. Nada de ligações, mensagens ou visitas pessoais. Qualquer coisa que você disser pode ser usada para te pintar como instável ou vingativo. E se ela aparecer no meu trabalho? Registre. Chame a polícia se for preciso, mas não fale com ela. O projeto de reforma do hospital estava indo bem. Eu tinha sido promovido a líder de equipe, coordenando 5 caras. O trabalho era estável, o pagamento era justo, e ninguém se importava com minha vida pessoal, contanto que eu aparecesse e fizesse meu serviço. Comecei a fazer aulas à noite na faculdade comunitária. Administração de empresas. Sempre tive interesse,
mas nunca tinha tempo quando a Stephanie e as irmãs dela sempre queriam minha atenção. Pela primeira vez em anos, eu tinha espaço para pensar, para descobrir o que eu realmente queria, em vez de só reagir ao que os outros esperavam. 2 meses depois de entrar com o pedido de divórcio, Kevin me ligou no trabalho. Sua advogada quer falar com você. Disse que é importante. Encontrei a Patrícia no escritório dela naquela tarde. Ela tinha uma pilha de papéis na mesa e um olhar satisfeito no rosto. Sua esposa andou ocupada. Ela disse. Contratou um advogado e está tentando alegar abandono. Diz que você saiu de casa sem aviso e se recusa a fazer terapia de casal. Abandono? É forçado, mas estão dizendo que sua saída foi de propósito e por vingança. Querem contestar a divisão dos bens. Senti um frio no estômago. Mesmo agora, mesmo depois de tudo, Stephanie ainda tentava controlar a situação. Mas aqui vem a parte interessante. Patrícia continuou. Contratei um investigador para levantar informações. Sua esposa está dizendo por aí que você ficou abusivo e que ela teve que fugir por segurança. Isso é mentira. Eu sei. E posso provar. O investigador encontrou postagens nas redes sociais do fim de semana em que você foi deixado para trás. Fotos da sua esposa e das irmãs num bar em Billings, com legendas tipo Fim de Semana das Meninas e Liberdade. Ela me mostrou as postagens impressas do Instagram. Stephanie e as irmãs brindando com copos de tequila. Sorrisos enormes. Postado às 11 da noite no mesmo dia em que me largaram no posto. Isso acaba com a versão delas, Patrícia disse. Elas não podem dizer que tinham medo de você e, ao mesmo tempo, comemorar sua ausência. Fiquei olhando as fotos. Em uma delas, Jessica usava meu boné do Denver Broncos. O mesmo que deixei no carro quando entrei no posto. Tem mais, Patrícia disse. O investigador também achou as mensagens do grupo. Sua esposa foi descuidada com a privacidade. Ela me entregou outra pilha de papéis. Capturas das conversas que eu já tinha visto no laptop da Stephanie, mais dezenas que eu nunca tinha encontrado. Meses de planejamento, rindo das minhas reações, apostando quanto tempo eu levaria para voltar para casa. Amanhã vamos protocolar nossa resposta, Patrícia disse, e acabar com isso. A audiência do divórcio foi marcada para uma manhã de terça em março. Usei meu melhor terno, o mesmo do casamento, 8 anos antes. Stephanie estava sentada do outro lado com o advogado dela. Um homem bem vestido que parecia cobrar por minuto. Ela tinha emagrecido, parecia cansada. Quando nossos olhos se cruzaram, ela tentou sorrir. Como se ainda fôssemos um time. O advogado dela falou primeiro. Pintou a imagem de um marido instável que abandonou a esposa depois de uma discussão boba. Disse que eu desapareci sem avisar. Recusei terapia e estava tentando punir Stephanie por uma brincadeira inofensiva. Excelência, o Sr. John Thompson claramente procurava um motivo para sair do casamento. Usou um mal-entendido simples entre familiares como desculpa para fugir das suas responsabilidades. Patrícia se levantou quando foi nossa vez. Ela estava calma, profissional, direta. Excelência, gostaria de apresentar provas que contradizem o que foi dito. Ela entregou ao juiz as capturas de tela, as postagens das redes sociais, os registros do assédio. Peça por peça, ela desmontou a história da Stephanie. Essas são mensagens entre a autora e as irmãs, planejando o que chamam de brincadeira, com meses de antecedência. Aqui estão as postagens da noite em que abandonaram meu cliente, comemorando o que fizeram. E aqui os registros de assédio contínuo, mesmo após meu cliente pedir que não houvesse mais contato. O juiz leu os documentos em silêncio. O advogado da Stephanie cochichava com ela, mas dava para ver o pânico no rosto dela. Além disso, Patrícia continuou. A autora vem espalhando mentiras sobre o estado emocional e o caráter do meu cliente entre amigos e familiares. Isso mostra um padrão de manipulação e abuso emocional, não o comportamento de uma esposa preocupada.
Quando o juiz finalmente levantou os olhos, sua expressão era neutra, mas firme. Com base nas provas apresentadas, concedo o divórcio conforme solicitado. Os bens serão divididos igualmente. Nenhuma pensão será paga por nenhuma das partes. O tribunal não vê provas de abandono ou abuso por parte do réu. Stephanie tentou se aproximar de mim no corredor do tribunal, mas Patrícia entrou na frente. Sem contato, ela disse com firmeza. A ordem ainda está valendo. Fui até minha caminhonete sem olhar para trás. 3 anos depois daquele posto em Montana, finalmente acabou. As aulas de administração valeram a pena. 6 meses depois, abri minha própria empresa de construção, Thompson Contracting. Pequenos trabalhos no começo, reformas de banheiro, conserto de deck, mas o serviço era constante e os clientes gostavam de alguém que aparecia na hora e fazia o combinado. Kevin foi meu primeiro funcionário. Depois Marcos se juntou a nós, quando a fama de sermos honestos começou a se espalhar. Comprei uma casinha no lado oeste de Colorado Springs. Nada demais, mas tinha uma garagem para os meus equipamentos e um quintal para eu pensar. Sem decisões compartilhadas, sem reuniões para escolher cor de parede. Cerca de 1 ano depois do fim do divórcio, encontrei Marcos na loja de ferramentas. Ficou sabendo da Stephanie? Ele perguntou. Eu não pensava nela fazia meses. O quê? Se divorciou de novo. Casou com um cara do trabalho 6 meses depois que seu divórcio foi finalizado. Durou cerca de 1 ano. Peguei os parafusos que fui buscar e fui pro caixa. Não quer saber o que aconteceu? Marcos gritou atrás de mim. Na verdade não. E era verdade. Stephanie e as irmãs acabaram colhendo o que plantaram. Jessica perdeu o emprego de marketing depois que o assédio contra mim virou um risco legal para a empresa dela. As mentiras da Vanessa sobre mim voltaram contra ela quando amigos em comum compararam as histórias e viram que não batiam. O casamento rápido e o novo divórcio da Stephanie arranharam a reputação dela no nosso antigo círculo de amigos, e ela acabou isolada das mesmas pessoas que queria impressionar. Algumas lições só se aprendem do jeito mais difícil.